Fala pessoal, tudo tranquilo? Pra quem tá chegando aí agora, meu nome é Thiago, este aqui é o canal Crítica Marxista. E no vídeo de hoje, vou fazer um negócio um pouco diferente, né? Eu tava escutando esse debate aqui em segundo plano e me dei conta de que eles estavam discutindo exatamente os temas que a gente tem discutido por aqui no canal, né, nos últimos meses. IA, Brasil, a efetividade da gestão política. Então eu resolvi tentar gravar esse vídeo no formato React, né? Vou tentar deixar o debate rolar mais e entrar mais pontualmente para fazer alguma observação. Porque acaba que em vários momentos eu vou ser contemplado pela posição do Gustavo. Então, tô deixando até aqui o bloco de notas aqui na minha frente para tentar me organizar melhor, mas só para eu entrar na hora que eu tiver realmente algo para acrescentar. Mas aí nos comentários podem dar pitacos também, se acharem que esse tipo de conteúdo pode ser interessante, mas precisa de ajustes e tal. Bom, então vamos começar logo. Eu dei só uma leve adiantada aqui, mas eu acredito que não terei fôlego para ir até o final. Então não precisa também ficar esperando que a gente vai fazer aqui 3 horas de vídeos. Eu tenho que considerar que ainda depois eu tenho que editar esse vídeo. Mas acho que vou conseguir pegar os trechos mais interessantes aqui para os nossos fins. Vamos lá então. Sabendo um pouco já do pensamento dele, o Sergião bate na tecla, inclusive foi um dos temas do 30 contra 1, né? Que a IA não vai roubar o seu emprego. E a IA, ela sozinha não rouba o seu emprego. E ele tem a opinião de que já roubou, né? Já roubou? Já. Todo mundo não, aí já... O que eu falo é o seguinte, um ser humano que saiba usar a IA como ferramenta, ele vai roubar o emprego de outro ser humano que não entrou no mundo da IA. Agora a IA sozinha não. Agora, pode ser o que a gente falou ontem também. Pode ser que a tecnologia, aí sim, né? A parte tecnológica da parada. Mas você acha que a IA vai roubar o emprego da galera? Não, então vamos lá então. Claro que a IA sozinha não faz nada. Não faz nada. É evidente. Só que eu não analiso a coisa do ponto de vista individual. Eu vejo que tem muitas análises assim na internet, né? É verdade. A IA ela é capaz de reproduzir padrões que já existem. Ela é treinada em torno desses padrões que já existem. Ela não é capaz de criar coisas que sejam efetivamente originais. Ou se tiver alguma originalidade que ela faça, é porque já está implícito ali em milhares de trabalhos que já foram feitos com quem ela foi treinada. Mas eu não estou tão preocupado com isso, porque eu acho que esse é um argumento individual, no sentido assim, se você for muitíssimo bom naquilo que você faz, você não vai perder o seu emprego. Ok, pode ser. Só que... Deixa eu só já apontar aqui um negócio, que o foda de discutir essas coisas que a gente discute aqui é que o pessoal analisa tudo do ponto de vista individual mesmo. Mesmo esse pessoal que fala que tem interesse por economia, na verdade eles estão pensando em ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Mas só pontuar isso, vou deixar voltar a rolar. Se nós pegarmos várias áreas, e computação é um exemplo, trabalhei em 4 empresas diferentes na época, 90% das pessoas que trabalhavam na área eram trabalhos em cima de padrões, técnicas, métodos amplamente consolidados. O trabalho tem um certo nível de qualificação, porque a pessoa precisava de saber programar, dominar algumas ferramentas, mas não é trabalho criativo. E o que a IA vai produzir, e já está produzindo nesses casos, é elevar a produtividade de quem já está trabalhando no nível inaudito. Então, se a pessoa levava um mês ali para fazer um programa repetitivo, um programa padrão, tinha até um termo que a galera usava pejorativamente, que era fast food, né? Programação fast food na época. Aí. Só que isso aí uma pessoa vai fazer o que antes era necessário 5, 6, 7, 10 pessoas fazerem. Então, evidentemente, a massa de empregos da sociedade, ela se reduz nesse sentido. Não que a IA sozinha substitua alguém, mas porque as pessoas que estão utilizando a IA, elas vão ser capazes de realizar esses trabalhos mais repetitivos, em certo sentido, mais em termos de programação, designer, contabilidade, matemática, com uma produtividade 5, 10, 15 vezes maior. Então, a massa de emprego da sociedade reduz. E aí a problematização, né, que a gente faz, tem o estudo que eu trabalho em Laes, a gente chegou a fazer um curso um pouco sobre isso, investigamos muitas bibliografias que já baseiam em alterações reais que estão acontecendo, e não nessas projeções de futuro com alto grau de especulação. E já tem vários estudos que apontam que trabalhos de média e alta qualificação, que exigem nível superior, mas não trabalho científico, de produção de coisa nova e tudo, menos o manual, vão ser fortemente afetadas. Vai ter áreas que vão ser quase que extintas, vai ter áreas que vai precisar de uma massa de trabalhador muito mais reduzida, design, contabilidade, matemática, questões jurídicas mais padrões, assim, que não é um processo jurídico de altíssima complexidade. E é a grande contradição que tem, e aí eu até vinculo ao começo da nossa conversa, mas que a gente deixa muito claro, o problema não é a tecnologia em si, nem a técnica em si. Eu acho a IA fantástica, fabuloso.
Hoje tem muita crítica porque as pessoas estão endeusando muito. Então vem gente, né, mais qualificada para puxar um pouco a corda e falar, não, calma que não é isso. Mas eu confesso que eu fiquei impressionado quando eu comecei a utilizar. Esses algoritmos, a possibilidade de você conversar com a máquina sem diferenciar que aquilo é uma máquina ou uma pessoa, ela, entre aspas, entender o que você fala. Quando eu fiz a minha graduação, e eu tô velho, mas não é tanto assim não, foi entre 2003 e 2007, isso era considerado pelos professores como uma meta distante, quase que como uma ficção científica. Já existiam esses projetos na época. Tinha alguns sites americanos, inclusive umas empresas, que você podia entrar para tentar conversar. Em 3 perguntas você já sacava E era uma máquina. que era uma máquina. E se você forçasse um pouquinho a barra, né? E é realmente impressionante. Eu acho a tecnologia fantástica, maravilhosa. Inclusive, ela economiza trabalho burro. Se ela for bem utilizada, ela permite que você dedique mais tempo à parte criativa e economize em relação à parte mais burra, braçal do trabalho. A parte braçal você manda ela fazer, a parte criativa você faz. Mas isso é a tecnologia em si, que é fantástica. O problema, na minha opinião, é que a nossa sociedade, aí o problema não está na tecnologia, o problema está na maneira como a sociedade funciona. Né? Ela traz 2 grandes problemas. O primeiro, vários, mas 2 principais, para começar a conversa. Antes ele pontuar, deixa eu pontuar aqui um negócio, né? Se a tecnologia, ela não reduzisse o tempo de trabalho necessário, né? De que adiantaria a tecnologia? Ainda que a gente estivesse falando em atividades improdutivas, é a mesma coisa. Vejam que o pessoal ele tenta até criar novas funcionalidades para o uso da tecnologia, principalmente falando em IA, para ver se consegue aliviar trabalhos que não seriam nem diretamente relacionados a ela. Acho que era o Tarcísio que queria utilizar a IA para substituir professor. E veja, a IA está muito longe disso ainda. Né? O primeiro é esse. Além dela servir para reduzir a nossa jornada, porque, estão mais produtivos, vão produzir mais em menos tempo, a gente poderia reduzir a nossa jornada em termos de horas trabalhadas, em termos de dias trabalhados. É o contrário. Né? Na verdade, o que vai se fazer é uma pessoa fazendo o que 5 fazia, uma pessoa usando a IA fazendo o que 10 fazia, redução drástica de emprego em setor de serviços, em setor de qualificação, setores que eram pouco impactados pela revolução tecnológica anterior. Revoluções tecnológicas anteriores foram muito na indústria, impactaram muito a indústria mais manual, né? Agora essa não. Então vai ser redução drástica dos empregos e o capitalismo gera uma sociedade muito utilitarista. Por exemplo, uma das perguntas que eu mais vejo as pessoas fazendo para o Sérgio Sacani é quando você está falando sobre temas os mais diversos. Para que serve isso? Para que eu vou pesquisar isso? Para que estudar isso? Eu fico pensando assim, como é possível a gente chegar numa sociedade que ela é utilitarista, porque o capitalismo é utilitarista, é o resultado rápido, imediato. É isso que importa, né? É isso que importa. Falo, gente, o fato de nós não conhecermos algo... Já era para ser... A grande motivação, o que me motiva a perseguir esse resultado é que nós não sabemos, né? Inclusive, não tem nem como eu saber para que vai servir se eu ainda nem conheço. Depois que eu conheço é que eu vou saber para que eu vou poder utilizar. Depois que nós vamos atrás da aplicação, né? Das aplicações possíveis, né? Então, mas a galera é imediatista mesmo. Imediatista. E aí gera outro problema, porque esse utilitarismo ele perpassa a nossa vida inteira. Porque a sociedade ela é utilitarista, ela tem essa característica totalmente utilitária. Então isso pode... Falando nessa utilidade, né, nesse utilitarismo, é por isso que os capitais individuais, eles dificilmente geram desenvolvimento tecnológico do início ao fim, né? Eles costumam pegar um desenvolvimento tecnológico que já está se insinuando a partir de pesquisas básicas que foram feitas pelas universidades, por centros de pesquisas estatais e tal, e aí a partir disso, já vislumbrando o uso prático, eles aplicam aqueles achados no desenvolvimento de uma tecnologia prática, mas é por isso que dificilmente os capitais individuais, empresas, grandes corporações, seja startups também, dificilmente elas vão gerar uma nova tecnologia, um novo desenvolvimento tecnológico do início ao fim, pegando lá desde a pesquisa base, né, até chegar na pesquisa aplicada. Sim, na minha opinião, gerar assim, um emburrecimento coletivo, porque agora, para que eu vou estudar isso se a IA pode fazer? Não, mas isso aí é um ponto interessante. Isso aí sim. O trabalho de aprendizado, que é uma das coisas mais importantes, é o trabalho de aprendizado, que é árduo. Estudar é difícil. Nada relevante, mas nesse bate-papo, às vezes me dá até dó do Sérgio Sacani, porque ele tem algumas sacadas, né? Ele manja de tecnologia, mas ele é muito ingênuo. Então tem algumas coisas que
ele achava que ele sabia, aí o Gustavo pontou ele, putz, ele parece verdadeiramente tá aprendendo, falando, nossa, olha que não tinha pensado por isso. Esse negócio de estudar é muito divertido, você desculpa, talvez para os primeiros anos, né? A criança depende de uma coisa mais lúdica, ok, mas depois é um esforço que é recompensado depois, mas é um esforço, né? E agora você pode usá-la de maneira burra. Igual lá no princípio as pessoas usavam os corretores ortográficos, assim, eu não preciso nem olhar como eu estou escrevendo, basta eu clicar com o botão direito e mandar corrigir, basta eu perguntar para a IA. Então, Lembra que eu falei do uso da IA como psicóloga? Ela também não foi feita para isso. Primeiro, aí é uma especulação mesmo. Eu temo na sociedade que a gente vive, os impactos futuros em função dessa característica, e acho que o impacto imediato vai ser sim roubar os empregos dessa perspectiva. Eu não estou discutindo que indivíduos não possam se dar bem se forem bons. Só que veja, a massa de emprego da sociedade ela não muda. Você tem ali X empregos, entende? Mas será que novos empregos, aquele lance que o pessoal fala, eu não tenho nenhum dado nem nada, não, vou ter que perguntar para você, novos empregos, novas funções não seriam criadas? Veja que não faz sentido, né? Se vai criar novos empregos, então para que usar qual a aplicação do desenvolvimento tecnológico? Com certeza. Porque o argumento é mais ou menos esse, né? Tipo, aconteceu lá em 1790, aí depois aconteceu com a questão da financiarização da economia, quando começaram a surgir as formas de você negociar entre países, etc. E depois veio com a questão da tecnologia, de inovação, né? Tudo que foi destruído de alguma forma foi criado de outra forma, outros novos trabalhos. Eu esqueci o nome do apresentador, mas ele parece que ele traz um chupiterianismo prático, assim, meio vulgar. Só que, ainda com todas as ressalvas, para um pessoal fazendo um podcast como esse, até que tem um refinamento ali no tratamento, ainda que seja uma teoria bastante avessa nossa, né? Acho que vai ficar claro ainda ao longo da conversa. Pelo menos ele traz algum refinamento, né? É por isso até que eu acho que essa conversa acabou ficando mais interessante do que a média. Né? Com certeza vão ser criados novos empregos, como já estão sendo criados novos empregos. Qual que é o problema? A ferramenta só se torna útil produtivamente se você consegue economizar no cômputo geral. Então significa que você vai precisar de pessoas para fazer IA, só vale a pena porque a IA ela está o que ela reduz na ponta é maior do que o que ela precisa na outra. Entendi. Isso não acontece, inclusive, economicamente não é viável. O que determina a tecnologia como economicamente viável? Todas as revoluções tecnológicas criam emprego, você não tem a menor dúvida. Qual era o setor de ponta no século XIX? Era a indústria têxtil. Era têxtil e ferrovia, né? A energia era óleo de baleia, o petróleo estava começando, essas coisas. Olha quantos setores foram criados até então, não tenho a menor dúvida disso. O Leandro, que escreve lá para o Estado Geral, ele estava me lembrando também outro dia que a indústria para produção de gelo também era um setor tecnologicamente de ponta, assim, no início do século XX. E hoje, assim, fazer gelo é a coisa mais banal do mundo. Agora, a IA, ela só faz sentido ela ser usada dentro do setor automobilístico, ou da aviação, ou do que quer que seja, se o que eu gastar com ela é menos do que ela gera. Exatamente. E o que significa isso na prática? Significa que os novos empregos que estão sendo gerados, eles são menores em termos de valor agregado, né? Da massa de riqueza que ele movimenta do que o que ela está economizando na outra. Caso contrário, ela nem sequer seria utilizada. Por isso que a discussão da IA está agora, isso que o Sérgio falou no começo. A IA vem desde os anos 60, mas por que agora a IA está na ordem do dia? Porque não apenas ela atingiu um nível de qualidade que permite ela ser utilizada, mas também um nível de custo que é muito elevado, mas que ele se distribui numa cadeia produtiva enorme que ela está sendo utilizada. Essa informação também é interessante. Pensa assim, a IA está sendo desenvolvida desde os anos 60 e só agora que a gente está vendo isso. Veja quanto de pesquisa de base que foi necessária para que as Big Techs agora se apropriem disso e comecem a ganhar dinheiro. Agora a gente tem a tecnologia, né? Que antes a gente não tinha, né? Principalmente hoje as GPUs. Sim, claro, não funcionava dessa forma, né? Mas o que você acha, Sérgio? Cara, não, é mais ou menos isso. Tem um fato muito interessante, o primeiro ponto que ele falou aí, né? Que
Esse trecho aqui que eu tô falando que chega a dar dó, porque ele tinha falado com tanta convicção, em algum outro momento eu não vi ele falando, e aí o Gustavo vem, apresenta e ele fala, porra, eu tava completamente errado. Surge a tecnologia e era pra reduzir, né? Assim, A jornada. Eu lembro direitinho, cara, eu já trabalhava com petróleo quando surgiu o tal do BlackBerry. E olha o absurdo que a galera falava. Olha que bom, o chefe, né, falava, né? Olha que bom agora ninguém vai ter desculpa pra não trabalhar. Porque o cara ia no banheiro com o BlackBerry e o chefe mandava e-mail pra ele. Agora você não pode, você tem que responder na hora. Sim. Entendeu? Então, cara, você acha que é um negócio que vai te ajudar a reduzir? É nada, né? Que você acaba trabalhando 1000 vezes mais do que você trabalhava antes, né? Tá reduzindo os poros improdutivos do trabalho. Agora, nesse ponto aí, não, é isso mesmo, mas é isso mesmo, cara. Não tem, isso aí é... Agora, assim, eu acho que tem um problema também nessa criação de empregos, é que, será que as pessoas vão se capacitar? Porque tem empregos mais básicos que vão acabar, essas pessoas não vão ter mais emprego, e elas passaram a vida toda fazendo uma coisa básica. Vai ser criado um emprego agora, só que esse emprego, ele, muito provavelmente, ele vai precisar de um nível a mais de conhecimento. E aí, será que essas pessoas aqui, elas vão conseguir se capacitar para poder ocupar essas vagas? Porque vão criar novas vagas, igual no lance o próprio lance da área de programação, né? Tem estudos aí que o pessoal fala que existe um déficit de programadores, né? E aí, por quê? Por que tem esse déficit? Porque as pessoas aqui atrás, elas não estão se capacitando para virar bons programadores e ocupar essas vagas aí. Entendi. Então, será que vão criar empregos, mas esses empregos não vão conseguir ser ocupados pelas pessoas que perderam o emprego porque elas não se capacitaram? Como que você vê esse negócio assim? Não, eu vejo isso como um falso dilema. Entendi. Mesmo. Por que eu vejo como um falso dilema? Eu não estou negando que esses déficits eles existem. Porque você tem mudanças na sociedade, você passa a demandar mais um determinado tipo, por exemplo, programadores, e você não consegue gerar programadores na velocidade da luz. Exato. Né? E sobretudo qualificados e tudo. Então isso existe. E não é uma coisa direta, né? Tipo assim, o cara que perdeu o emprego aqui, no dia seguinte ele não vira programador, né? Não, mas a coisa ela se adequa. Nunca há falta de empregos. Existem faltas temporárias por essas mudanças. Eu dou até um exemplo. Eu fiz o meu ensino, uma coisa que eu acompanhei de perto, eu fiz o meu ensino médio em Araxá, no Triângulo Mineiro. Estudei no Cefet. Eu morei em Uberlândia há muitos anos. Por Uberlândia, ó. E galera de Araxá aí, ó, peço desculpa aí que eu fiz uma brincadeira. Outro dia, não era Araxá, não era Araguari. Ah, tá. Não, eu sou em Araguari. Tá do lado de Araxá, de Uberlândia. Eu sou em Araguari. Araxá tá bem mais na pontinha. Araguari é onde a gente tava falando que eu fui lá também, né? Araguari é onde tá os três irmãos lá. Os três irmãos, exatamente. É porque a brincadeira, o pessoal de Minas tá ligado. Existem 4 cidades com B em Minas. Beiraba, Berlândia, Belzonte. Mas eu não vou falar não, porque a galera de Araguari já ficou brava comigo. Mas tamo junto, hein? Aproveitar aquele instante de papo furado, tem uma questão ali que já começou a aparecer, eu acho que até o Gustavo ele não vai entrar muito nela, mas esse intervalo entre criar empregos a partir de um desenvolvimento tecnológico, então o desenvolvimento tecnológico gera necessidade de novas atividades, né, diferentes do que havia antes, e muitas vezes realmente são atividades que demandam maior qualificação dos trabalhadores que podem ainda não ter essa capacitação, né? Então esse intervalo entre a criação de empregos e a capacitação dos trabalhadores, ele não é tão banal assim. Ele inclusive pode impulsionar um novo desdobramento tecnológico para facilitar, né, as atividades e ampliar a base de trabalhadores que estariam aptos então a ocupar aquelas vagas. Então às vezes se esse gargalo é muito longo, a necessidade de capacitação é muito grande, pode haver um novo desdobramento tecnológico para que os trabalhadores não precisam se capacitar tanto, só que no final das contas eles também vão ganhar menos. Eu sou um mineiro bairrista, hein? Bairrista? Aí sim, defensor de Minas Gerais, fortemente. Mas vamos lá. Então, por exemplo, eu cheguei lá, tinha dado um primeiro grande boom do Nióbio, que é o grande centro produtor de nióbio, Araxá, com a CBMM ali, né, do pessoal do Itaú, é o dono e tal. E tinha um déficit na cidade gigantesco de motoristas de caminhão de grande porte, de veículos de grande porte para transportar nióbio. E eu me lembro que na época, eu estudei lá, isso era 99, 2000, um motorista de caminhão de grande porte estava ganhando R$5.000 naquela época.
hoje seria, penso, 20 mil reais, alguma coisa assim. As pessoas estavam desesperadas para tirar carteira com esse grau de qualificação para poder trabalhar para a CBMM. Quando eu cheguei no final do meu período lá, eles já estavam ganhando um salário normal, porque veio uma enxurrada de pessoas se capacitaram para isso aí, né? Era aquela demanda imediata, e o Nióbio tem uma taxa de lucro bem elevada, né? Um monopólio. Feixe, nesse caso aqui, por exemplo, se capacitar para dirigir caminhão fosse algo muito mais difícil do que de fato é, pode ser que tivesse um novo desdobramento tecnológico para que as pessoas não precisassem se capacitar para dirigirem caminhões. O óleo que a Araxá tem quase que mundial ali pela pureza do negócio. Então, assim, eu não estou negando que essas coisas acontecem. Então, você pegar no período, por exemplo, pós-pandemia, que acelerou toda a questão da informatização no Brasil e no mundo. Então, a demanda por programadores, ela saltou do dia para a noite. Em certo sentido, isso ainda continua de alguma medida. Agora, o que isso aí faz? No pós-pandemia, a gente viu uma enxurrada de pessoas, inclusive às vezes sendo enganada nesses cursos de programação mequetrefe que tem por aí, mas todo mundo querendo fazer ciência da computação. O curso passou começaram a pintar, né, salários de 30 mil dólares, 20 mil dólares trabalhando em casa, né? Trabalhando em casa, as universidades todas abrindo curso de ciência da computação. Então, assim, eu não vou querer dizer aqui quando vai acabar, depende de uma série de fatores, eu não tenho essa análise feita. O que eu quero chamar a atenção é só o seguinte: esses déficits, na minha opinião, eles são temporários, tem a ver com a adequação dessa demanda em giros muito bruscos que acontecem num período curto de tempo. Né? Na minha opinião, inclusive, o programador, a tendência, não vou dar prazos e tal, porque falei, depende de várias circunstâncias que eu não tenho como afirmar, mas a tendência é o quê? Uma enxurrada de pessoas formando em computação, de mais cedo ou mais tarde, elas vão ganhar proporcional à qualificação que elas têm, como é a maioria das profissões. Às vezes leva tempo, um caso típico é o médico. Tá? Mas já existem estudos que mostram no Brasil que o Brasil já está perto de fazer a curva entre o número de médicos formados superar a demanda de médicos que o país tem no recentemente o governo federal abriu assim, o número de cursos. Essa questão de levar tempo, e acho que essa questão de regulamentação aqui, que também foi comentar, é esses detalhes que acabam escapando aqueles esquemas da economia, da microeconomia bem liberal mesmo. Então, por isso que eu achei importante observar, e aí eu não lembrava que o Gustavo ia comentar isso depois, de que, beleza, gerou novos vagas e precisa de capacitação para elas, né? As teorias liberais, elas gostam de falar, não, então depois tudo vai caminhar para equilíbrio. Só que algumas vezes até as coisas caminham para equilíbrio, só que esse tempo entre isso de fato acontecer, pode ter acontecido milhares de coisas, portanto, né, o poder preditivo dessas teorias não conseguem pegar isso. Por isso que a realidade é sempre mais complexa que esses esquemas. De medicina era restrito, né? E o próprio Conselho Federal de Medicina não deixava abrir. Aí, agora, o governo federal falou, não, vai ter sim, e vai formar médicos e tudo mais. E agora, a faculdade que nunca teve, tipo, tem 3 turmas, entendeu? Então, assim, aumentou demais a explosão, foi exponencial. Aí, quando essa galera se formar, aí vai ter muito médico e não vai ter mais. É isso, né? Exatamente. Não, talvez... talvez a demanda para medicina é infinita, né? Então, assim... mas aí que tá, essa é a demanda abstrata. Mas agora é a mesma demanda para um número maior. Então vai ter Não entendi essa história de a demanda para medicina assim infinita. Mas vai ganhar menos do que... sim. Aí eles vão jogar no salário, aí vão jogar no ganho, no salário da galera, né? É porque a demanda não pode ser analisada só baseada na quantidade, no quanto as pessoas precisam de saúde. No quanto que o mercado consegue ofertar também. Isso. Né, as duas coisas juntas ali. Então, nesse sentido, eu vi esse dado, não me lembro, tá? Não vou chutar aqui, mas é uma data próxima mesmo. Que esse número, pela primeira vez na história brasileira em algum tempo, ele vai inverter. E você vai ter mais médicos no mercado do que o mercado está demandando. Mas aí será que na hora que o salário vier e baixar, aí muita gente não cai fora? Com certeza. Pô, cara, não vou fazer medicina, vou largar isso aqui. Com certeza. E aí talvez isso aí volte. Isso. O que você... De novo, pode acontecer, mas não acontece do dia para a noite. Nesse meio tempo, crises sociais podem acontecer. Diz aqui, tipo, a longo prazo. Imagina, você se qualificou para exercer a medicina, só agora a remuneração caiu. Vou começar a, sei lá, advogar. Todas essas coisas tendem a buscar um equilíbrio. Tende a buscar um equilíbrio. Então, e o problema qual que é? Que o desenvolvimento da técnica, que é sempre uma maravilha, eu sou fascinado com boa parte das áreas, inteligência artificial é uma área que eu sou apaixonado, eu acho as ferramentas extraordinárias, entende? Eu demorei uns quase 2 anos para começar a usar e falei, cara, o que eu estava fazendo? Por que eu só fui usar isso aqui agora? Então não tem nenhum problema com a tecnologia.
Agora, o que elas tendem a fazer? Elas encolhem a massa global de empregos do país. Então, se o Brasil tem 50 milhões de emprego para o patamar de mercado que ele tem, a técnica tende a fazer, por causa da sociedade funciona, como a cidade funciona, não por causa dela, essa massa vai reduzindo para 48, 45, 40, sendo bem simplificado aqui, viu, gente? Só para entender o que eu estou querendo dizer a esse respeito. E não sem razão, a gente já tem no mundo hoje a necessidade de programas de renda mínima massivo para poder garantir sobrevivência para uma massa gigante Renda da população. básica universal. Que não consegue sobreviver. E não é nem questão de esquerda. Inclusive, um dos primeiros a propor isso foi o Friedman, que é um economista considerado um dos pais da escola mais liberal que tem lá em Chicago, nos Estados Unidos. Né? Mas será que aí não é uma coisa que o governo tinha que... Aí, hoje o Friedman seria comunista, hein? Lembra que eu falei no último vídeo lá sobre o pessoal, né, do crony capitalism? Qualquer ação mais interventiva é comunista. Então, o Friedman seria chamado de comunista por esse pessoal. Principalmente aqueles mais vulgares que nem se tocariam de quem eles estão falando. Tem que ajudar eu falo lá na seguinte questão. Por exemplo, o Brasil. Vou puxar para o lado que eu entendo que é a questão espacial. O Brasil não investe nada em produzir satélite, nada disso. Se o governo, por acaso, começa a investir nisso aí, será que aí você não criaria... Quem é o governo? Lembra que eu comentei isso lá no texto que eu publiquei no blog Resultado Geral, né? Como é que era o nome? Batalhas Capitalistas, falando sobre o Estado, né? Vamos seguir acompanhando a fala dele para ver se o governo, essa abstração, ganha um pouco mais de determinação. Tipo um novo braço... E esse novo braço, porque você criaria uma cadeia de serviços aqui. Sim. O satélite precisa do cabo, o satélite precisa do painelzinho solar, precisa da placa. Sim. E aí, será que essa nova cadeia não absorveria essa galera? Perfeito. De certo modo? Perfeito. Entendeu? Será que o governo ele não tem que estar de olho nessas mudanças para ele mexer ele conseguir, porque é ele que consegue fazer isso. Claro. Ele quem? Obviamente, eu sei que a maioria que tá assistindo fala, não, ele tá falando, sei lá, do Poder Executivo, do Lula. Beleza. Ainda assim, é uma abstração, porque pensa que dentro do Poder Executivo tá lá um monte de gente lá do Centrão que entra e sai dependendo de como que o Centrão tá votando em relação ao governo. Então, veja, tem um núcleo do governo, ele pode até tentar minimamente dar direção para as coisas. Só que é muito difícil, e acho que é um ponto que faltou até enfatizar nos vídeos passados. É muito difícil quando você precisa mudar a direção das coisas. Hoje a direção, e isso, acho que eles vão falar bastante sobre isso, a direção da economia brasileira é viver lá do rentismo em torno da dívida pública, viver do agro. Veja, então quando a gente está falando aqui em mudar a direção, em dar um impulso, que eles estão falando de produção de satélite, né, dar um impulso para a indústria de alta tecnologia, significa criar uma série de políticas públicas, centros de pesquisa, para mudar a direção de como que está o processo de acumulação dentro do Brasil. Isso aí não é banal e não existe essa abstração. O governo que pode avaliar calmamente lá para onde que a seta está apontando e identificar então um novo rumo. Conseguir mexer na economia do país e falar assim, caramba, tá acontecendo isso aqui, bom, vamos começar a investir numa outra área aqui, porque essa outra área aqui pode ser que absorva essa galera, essa massa aqui, que vai acabar perdendo o emprego. Será que isso aí faz sentido ou não faz? Não, acho que faz sentido. A questão, se a gente analisar todas as variáveis, acho que a gente vê o tamanho do pepino que a gente tem no Brasil, né? Vamos pegar o caso da PEBIA. Não sei se chegou a ver o PEBIA, que é o Projeto Brasileiro de Inteligência Artificial, que o governo lançou no ano passado. Que prevê 23 bilhões de reais entre 24 e 28 de investimento em inteligência artificial. Embora o documento esteja cheio de nomes de inovação, o Brasil desenvolvendo tecnologicamente, soberania, essas palavras estejam povoando o documento inteiro. Keywords. Isso. Quando você vai ler o conteúdo, você vê que o grosso do recurso, mas o grosso é assim, 95. E o grosso dos recursos que são ridículos em volume, né? A gente pensa que o Musk estava brigando lá dentro do governo Trump para conseguir trilhões. Aqui é sempre assim, eles anunciam um número que já é baixo, mas quando você vai ler lá ainda é baixo dividido em 5, 6, 7 anos. E o problema é que não é só isso, né? Ele vai colocar aqui, são recursos ainda que vão ser aplicados ainda na direção errada. 7% do recurso.
É basicamente a gente comprar serviços de inteligência artificial que já existem e simplesmente adaptá-los ao SUS, utilizar como financiamento o BNDES para que as empresas do agronegócio possam comprar o serviço de inteligência artificial. Na prática, esse recurso ser destinado para usar as ferramentas da OpenAI, DeepSeek ou qualquer que seja. Agora, eu concordo, poderia ser feito. Pensando naquela história da corrida capitalista, veja, o Brasil, quando está fazendo isso, ele não está reduzindo a diferença para os líderes, porque na verdade ele está se tornando cliente dos líderes, ele está aumentando a remuneração do capital dos líderes da corrida. Então ele está ficando para trás, ainda que no plano político ali parece que alguma coisa está sendo feita, né? Um projeto brasileiro de desenvolvimento. A inteligência artificial seria fantástico. Uma área nova. Uma IA nossa, né? Uma IA nossa. Porque esse caso aí, por exemplo, não precisa. A galera do agro, eles mesmo podem ir lá e comprar o serviço e eles fazerem. Não precisa do governo estar nesse meio, eles né? podem, no máximo vai dar um financiamento e eles estão comprando um serviço de uma empresa que sequer é brasileira, provavelmente. A base eu duvido que vai ser. Pode ter uma intermediária brasileira no meio que vai fazer uma adaptação. Desenvolve a tecnologia aqui, né? Desenvolve a tecnologia aqui. Esse é o problema. Esse é o problema. E se você analisar, tem lá recurso para o desenvolvimento da IA, é tipo em 23 bilhões, 200, 300 milhões. O que é 200, 300 milhões para isso? Nada. Né? E aí você vai pensar, por que isso está acontecendo? É porque só nós aqui percebemos isso e eles não? Aí quando você olha, o Brasil está com déficit orçamentário há mais de 10 anos. Então, ele acabou de começar a apontar pro que eu estava falando. Veja, não é uma questão de competência ou incompetência. Tem, obviamente, principalmente quando a gente escuta esse pessoal falando, a gente vê que a incompetência ali é forte. Mas veja, a direção da atuação política não está indo na direção errada, eles não estão direcionando a acumulação na direção errada porque eles são incompetentes. Há uma pressão enorme porque há demandas sociais cada vez mais reprimidas e, por outro lado, o endividamento do Brasil cresce de maneira assombrosa. Esse endividamento é empresas capitalistas, empresários brasileiros que têm seus recursos em título da dívida pública brasileira e que querem resgatar isso no momento que a economia estiver melhor. Então tem muitas disputas em curso. Não acho que é só uma questão de decisão. Entende? É porque é aquele problema que a gente já falou aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil... Essa frase do Gustavo eu gostei bastante. Veja, a decisão ela é afetada pelas disputas que estão em curso. O cara prefere estar aliado com isso aí, pegando essas dívidas públicas do que qualquer outra coisa. O empresário prefere isso do que desenvolver qualquer coisa. Exatamente, é essa a questão. Ou você está numa área que é baixa tecnologia, baixa, exploração de commodities, etc. O preço é alto, a taxa de lucro é grande, mas a intensidade tecnológica é baixa. Só a gente analisar proporcionalmente o que emprega o agronegócio, mineração, comparado com áreas de tecnologia de ponta, ou mesmo de setores médios, como automobilístico, eletroeletrônico, tudo mais, emprega muito mais trabalhadores. Isso porque o Brasil, nessas áreas, sequer projeta essas coisas. Né? Ou seja, são empresas estrangeiras, onde o desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento, projeto, está tudo lá fora. Né? Então, a minha opinião é que sem uma mudança social profunda, tá? Mas se você falar assim, se qualquer pessoa, um presidente que está aí, estiver disposto a investir grana numa IA brasileira, que já poderia ser usada pelos serviços públicos brasileiros, por exemplo, você teria uma demanda imediata. Quando ela atingir um determinado grau de qualidade, tudo, entrar para todos os outros. É claro que eu estou a favor. Entende? Seja lá quem for fazer, eu estou a favor. Mas claramente esse não é o projeto do atual governo. Não, o projeto não é esse. Lá no texto que eu publiquei na Verinosso, eu chamei essa plataforma hegemônica no Brasil, de plataforma do capital trófico. Aí lá eu apontei, inclusive, que, por exemplo, o PT parece agora ser uma alternativa a isso. Não é. Aí também nos vídeos que eu publiquei aqui no YouTube eu cheguei a comentar isso. Veja que tenta resolver o problema ali com uma melhor distribuição de renda, alguns programas sociais, mas não toca nessas questões produtivas e de próprio direcionamento da acumulação, que são absolutamente mais relevantes do que tentando fazer ajustes finos na distribuição. E veja que mesmo na distribuição se consegue muito pouco. O projeto é pegar coisa de fora que já está pronta e adequar a coisa consumir. E consumir. Né? Por exemplo, eu entendo que é muito mais difícil você desenvolver IA, uma tecnologia nova. Você vê o DeepSeek aí botou o código fonte aberto, embora o treinamento é um custo gigantesco também. Mas é algo muito mais concebível da gente se apropriar dessa tecnologia agora, começar uma caminhada agora. Claro.
do que, sei lá, já perdeu tempo, na semicondutores. verdade. Já perdeu Já tempo. perdeu tempo. Mas ainda é mais Esse que tranquilo. é o foda do Brasil, é isso, cara. Tudo vai acontecendo, a gente fica parado. Aí quando vai pensar, vai aquele cara preguiçoso. Pô, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Pô, aí já foi, cara. O negócio já tá lá na frente, aí não adianta mais, velho. O cavalo já passou. Não, Aí não compensa, porque aí nós vamos... Por que nós vamos reinventar a roda? Aí fica nessa, né? Sim. Agora, você pegasse... Aí, pra mim, é que falta a cabeça dos caras que tá vendo... Veja, o que eles estão falando é basicamente aquilo lá, né? O Brasil ficando pra trás dentro da corrida capitalista. E quanto mais pra trás você fica, mais difícil é pra você reverter o atraso. Porque a galera sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Eles sabiam que isso aí tava pra acontecer. Sim. Então, será que nenhum governo no Brasil não coloca uma pessoa ali e fala assim, meu amigo, sua função, cara, é ficar antenado nas coisas. Na hora... Quando eu falei que ele é ingênuo, primeiro, né, já tinha reproblematizado a ideia de governo, né? Parece que ele tá falando do executivo e mesmo assim eu já fiz as ressalvas, né? Aí imagina, ficar colocando... assim, copiar para tentar reverter o atraso é uma das principais medidas para fazer algo nessa direção, né? Mas ainda assim, como que você vai copiar algo que você não tem a menor ideia de como funciona? Que veja, o desenvolvimento tecnológico chegando nessas aplicações de ponta é uma camada, né, de tecnologias. Se você não conhece as camadas de base, como que você vai entender a partir das camadas mais práticas o que tem por trás daquilo, né? Na hora que começar a surgir um movimento aqui, você já vai pra lá, cara. Entendeu? Você já vai pra lá e copia o que os caras... Copia. Sim. Palavra por palavra do que os caras vão fazer. E a gente faz aqui. Porque aí a gente entrava na mesma crista de onda. Aí a gente vai embora, entendeu? Você vê que não entra, porque beleza, você entendeu o que tá na ponta, mas você não conseguiu acessar a pesquisa de base que suportou para que se chegue na ponta. Por isso que eu acho que mesmo quando a gente fala na China hoje, tem uma diferença em relação aos Estados Unidos que é bastante difícil de tirar. Porque ela já entra nessa fase de fazer engenharia reversa. Imagino, né, por exemplo, em relação ao desenvolvimento das inteligências artificiais, que tem muita pesquisa de base que está estocada lá que ainda pode ser utilizada, né? Eu sei também que hoje as universidades chinesas elas estão entre as principais do mundo, então o que significa que tem sendo feita muita pesquisa de base lá. Mas se a gente pensar que o universo da China de, sei lá, 25 anos, até um pouco menos, dos Estados Unidos já é algo quase secular. Então, a tendência ainda é de que tenha muita pesquisa de base lá que possa gerar desdobramentos tecnológicos que a China ainda não tem. Aí a gente pode também analisar a vontade dos capitais individuais em conseguir, vontade, digo, disponibilidade para arriscar, para tentar desenvolver tecnologias, aplicações práticas que podem ainda não ter os retornos tão certos. Mas parece que a matéria-prima da ciência, os Estados Unidos ainda têm muito mais do que a China, e isso é algo que, se eu estou falando que a China está atrás dos Estados Unidos, imagina o Brasil que nem começou a correr nessa direção. Sim. Agora o foda é que passou lá, os caras estão lá, e o que nós vamos fazer agora? Aí o que resta é isso aí que você falou. Comprar o serviço que já está pronto para adequar, enfiar uma grana violenta num negócio que nós não temos tecnologia nenhuma, no final das contas a gente não desenvolve nada. Sim. Porque se a gente começa a desenvolver uma IA brasileira, uma IA mesmo, não usar o serviço, o que o pessoal tem que entender é que qualquer desenvolvimento você gera uma cadeia de coisas. Então, não vai ser só um emprego aqui no final. Você vai ter emprego ao longo de todo o processo, né? Sim. Então é isso que tinha que fazer. Se a gente não tem condição de produzir o data center, a curto prazo você poderia comprá-los, montar para alimentar isso aí. Você poderia comprar os semicondutores e fazer uma outra linha de investigação nessa direção. Você vê, eu sempre chamo atenção para isso. Das grandes empresas, a única de grande tecnologia do Brasil que restou só não foi vendida por um acidente. Que foi a Embraer. Eu falo, tente qualquer capital no mundo comprar a Boeing. Para você ver se o governo dos Estados Unidos... O governo dos Estados Unidos abre guerra para não vender a Boeing. A Boeing é queridinho dos americanos. Desde a época da... Se os acionistas da Boeing, por alguma razão maluca, falassem assim, nós vamos vender, votassem no Conselho de Ação, vamos vender, o governo interviria imediatamente. Essa história de abrir guerra, eu acho que eu vou explorar esse conteúdo muito em breve aqui no canal. Entende? E a Embraer não é uma empresa qualquer. A gente
tem um vínculo grande com eles. A gente tem trabalhos pelo instituto que eu trabalho com o Sindicato São José dos Campos, que é onde é a sede da Embraer, né? Por exemplo, o avião, embora depende de algumas peças, óbvio, compra motor, várias coisas, mas a Boeing e a Airbus é muito mais montadora do que a Embraer. A Embraer desenvolve a parte de software inteira dos aviões dela, parte elétrica inteira, trem de pouso, até acabamento interno, é tudo desenvolvido dentro da Embraer. E são aviões que têm performances, assim, os aviões comerciais da Embraer. Domina o mercado de voo regional nos Estados Unidos. Regional. É aquele avião que tava sobrevoando o Cazaquistão, E2, né? cara. E aí mesmo. tomou um tiro de míssil. E não foi E derrubado. não derrubou o avião, cara. Inclusive, podem pesquisar aí. Eu esqueci o nome da ilha agora, mas é um daqueles resíduos de domínio colonial inglês. Aquelas ilhas inglesas que ainda existem no mundo, né? Eu não me lembro qual delas agora. Eles montaram um grande aeroporto na ilha. É uma ilha dessas que tem cidadezinhas de algumas dezenas de milhares de habitantes e tal. Só que ilha no meio de oceano, vento é uma coisa terrível. Depois que eles terminaram de construir o aeroporto, tinha uma corrente de vento específica em função da topografia do local. Eles testaram com o avião da Boeing, nenhum deles era seguro de pousar na ilha. Da Airbus, nenhum deles era seguro de pousar na ilha, e só o Embraer passou no teste. E, inclusive, o cara da Embraer participa de um documentário e fala, não, esses testes que eles fizeram aqui, lá no Brasil, a gente faz com condições muito mais severas. E estou dizendo o quê? E essa empresa foi vendida. Os acionistas votaram para ser vendida, o Bolsonaro assinou que podia vender, a parte comercial, e só não foi porque estourou a pandemia e também deu problema no MAX, que é o avião de maior volume de vendas da Boeing, lá tem um problema sério. Exatamente, não pensem que isso aqui é uma questão de incompetência. Obviamente que a gente está falando de gente muito incompetente, mas tem toda uma questão a plataforma da acumulação de capital no Brasil. E na verdade, aqui entra também aquilo da história do crony capitalism, né? São os capitais oportunistas, os caras estão tentando embolsar os ganhos no curto prazo e foda-se o médio e longo prazo. Sério lá, por várias razões, e aí eles acabaram voltando atrás do negócio. Ainda assim saiu essa semana uma reportagem. Então, só complementando o que eu falei, né? Imagina, se não se pensa no médio e longo prazo, não é projeto, não está na mesa hoje tentar reduzir o atraso para Estados Unidos e para a China, né? Falando no Brasil, né? Não está na mesa nos gestores, tanto os políticos quanto os econômicos no Brasil, reduzir o atraso para os Estados Unidos e para a China. Na coluna do Nassif, eu inclusive li isso aqui vindo para cá, inclusive no ônibus essa noite. E eu não sabia dessa informação. E como a venda começou a tramitar, 500 engenheiros da Embraer, desses de mais alta qualificação, foram transferidos para a sede da Boeing. Quando o negócio retrocedeu, eles não voltaram para a Embraer. Exatamente. Foi perdido o capital intelectual da parada, né? Que é a base para fazer tudo. É isso. A base para fazer tudo. Não, mas é o que eu já falei aqui, né, Júnior? Várias vezes, né, cara? O Brasil tem pra mim, o Brasil tem três coisas que é a única coisa que salva mesmo, que é a Embraer, Embrapa e Petrobras, cara. A parte técnica, tá, galera? Já falei isso pra vocês. Então, esses caras aí são, cara. Esses aí são, mas onde é que a gente vai bem, né? Porque o resto também é foda. Mas então, o lance é esse aí. Pra mim, o governo tinha que ficar de olho em tendências e tal, entendeu? Porque senão, cara, é mais uma vez... Veio a IA. O Brasil tinha chance. Cara, o Brasil tem programador pra caramba. Veja, quando eu tô problematizando que o governo tem que ficar olhando as tendências, o problema não é que essa não é a plataforma correta. É a plataforma correta buscar, analisar as tendências e correr atrás do prejuízo. A grande questão é, como eu falei, né? Usei lá no texto da Verinosso. A plataforma que impera no Brasil, não desde o descobrimento, né? Mas desde ali da colonização portuguesa até hoje, é a plataforma do capital trófico. Os programadores brasileiros. Plataforma do capital trófico, o que é? A acumulação de capital em cima do agro e sendo repartida ali por meio da especulação financeira. Cara, eles são desejados no mundo inteiro, principalmente por causa da criatividade. Porque o programador do resto do mundo, os caras seguem muito manual, que a gente fala. E o programador brasileiro, ele tem uma criatividade muito boa. Eles são muito queridos, muito desejados mesmo pelas empresas, entendeu? Pô, cara, junta aí uma galera, faria uma IA muito legal, entendeu? Faria um negócio muito bem feito. E os terras raras, você acha que a gente consegue aproveitar?
Não, terras raras depende aí do que vai acontecer, né? Se o cavalo vai passar de novo. Já tá passando. Não tá? Já tá passando. Ele o Gustavo é lá da terra. O Gustavo é lá da terra, das terras raras lá. Seu estado vai ficar rico. Poços de Caldas, região ali. Minas, tanto que as terras raras eram os lantanídeos de Minas, que o pessoal chamava, né? Que Agora... E essa é uma mineração que envolve alta tecnologia para que aqueles 17 minerais, né, que são os elementos que estão no mineral, que são usados para construir ímãs. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, né? A terras raras, na verdade, é fundamentalmente para ímãs, ainda que bem específicos, ligados a semicondutores, várias coisas. Os ímãs naturais praticamente se esgotaram na Terra. Quando eu era criança, eu me lembro, você sempre tinha um ímã daqueles naturais, daqueles redondinhos assim por perto. Não sei se... Eu pensei só uma outra coisa que vai fugir um pouco do assunto. Muita gente fala que no agro brasileiro, né, nas atividades extrativistas, tem muita tecnologia envolvida. Pode ter, dependendo da base de comparação, né? Porque tem tão pouca tecnologia no Brasil que vai falar, não, comparativamente o agro e a Vale, enfim, tem tecnologia envolvida. Só que a tecnologia para fazer extração é o que é necessário para as terras raras. Então, veja, essa que teria essa base de comparação. Não comparar a tecnologia que está envolvida ali com extração de minério de ferro, com agro, com, sei lá, produção de bolo no pote, da indústria alimentícia, enfim. Vocês já perceberam que isso sumiu completamente. Essas fontes de ímãs naturais não existem mais. Então os ímãs são criados hoje artificialmente. E olha como tudo envolve. A tecnologia de produção desses ímãs em escala industrial, explorando as terras raras, quem domina hoje é só a China. É isso aí. E os Estados Unidos minera e manda para a China. Inclusive, um discurso recente do Trump, ele falou que para cada monopólio que os chineses têm, os Estados Unidos tem 2. O que é verdade, inclusive. Mas aí terras raras, os Estados Unidos ele se ferra porque ele tem pouca, né? Tem pouca, mas você não domina a tecnologia para poder fazer a mineração em escala, eles podem vir no Brasil explorar, e infelizmente a gente sabe que é assim que acontece. Não, já está vendendo, o Brasil já está vendendo para eles. Fugindo aqui um pouco do assunto, né? Mas ele tá falando aquela história de guerras, né? E hoje muita gente discute, né, que a gente pode estar batendo nas portas de uma nova guerra mundial, né? Eu vou até explorar esse conteúdo em breve aqui no canal, mas me parece hoje que se tem alguma questão de matérias-primas, né, corrida atrás de matérias-primas que poderia justificar ali uma escalada no conflito bélico, é a questão das terras raras, porque todos os outros conflitos que poderiam ser o gatilho, né, eu acho que essa questão de acesso a tecnologias são coisas concretas, porém intangíveis, e aí cria uma dinâmica de guerra que é muito mais parecido com o que seria uma guerra fria. Mas eu vou explorar esse conteúdo no canal. Exatamente. Ela tá vendendo. E sem ter nada em troca. Isso é que é o problema. Exato. Isso é que terras raras é um outro exemplo. Cara, pega uma galera e manda pra China e copia o que os caras estão fazendo lá. Entendeu? Sim. Os caras mexem com isso. Vai lá e copia, cara. Copia. Sendo do lado do cara, o chinês não copia tudo? Copia os foguetes. Cara, copia. Não tem problema nenhum, não. Você copiar e funcionar, tá show de bola. Manda os caras, cara, pra lá. E já falei, cara, copia. Falaram que eu montar a tal da Comissão das Terras Raras. Sim. O Alexandre Vieira lá e tal. Sim. Eu acho que até hoje não fizeram nada, né? Não. Então, cara, não vão fazer. Porque o tempo vai passando e esse negócio vai ficando e tal. Aí o que o Brasil vai fazer? Vai vender. O pior é que o Brasil vende pra China, cara. Isso que é o pior. A China já não precisa, cara. Vou só fazer mais 10 minutos de vídeo aqui, então vou pular um pouco pra frente pra ver se a gente pega uma discussão um pouco mais... pegar alguns outros temas aqui. Vamos saltar um... Iniciavam Teles, Lema, Sicupira, né? Que controlam, são acionistas controladores, tá? É menos de 50% das ações, mas não se enganem, o mercado acionário não funciona assim. Hoje você controla uma empresa tendo 20% das ações. Uma coisa é você falar assim, eu tenho 20% de uma empresa, mas quem é esses 20%? É do Lema. Aí é outra história. Quem comanda é ele. Aí, cara, por que, por exemplo, é porque tudo no Brasil também é foda, porque é tudo contaminado, a gente já passou por isso. Não, mas você vai concordar comigo que nos Estados Unidos tá todo mundo na cadeia. Nos Estados Unidos bota o pessoal na cadeia. Eles estão falando da história lá das Americanas, da quebra das Americanas. Cadeia mesmo. Não sei. Crime financeiro lá da cadeia é fácil. Sim, pode ser. Agora veja o que aconteceu na crise de 2008 e 2009. General Motors quebrou.
na crise de 2000. Inclusive, ela mudou a pessoa jurídica. Né? A gente, na nossa base de dados aí, costumamos achar os dados da General Motors de 2008 para trás, porque é outra pessoa jurídica, mas achamos. Ela quebrou, o Estado foi lá, comprou as ações da General Motors pelo valor que ela tinha antes da crise, que já não estava valendo mais nada, porque uma empresa falida não vale nada, comprou as ações, subsidiou, recuperou a empresa e revendeu pelo mesmo valor as ações pelos mesmos proprietários de antes. Tá entendendo? Eu sei que isso está, entre aspas, nas margens da legalidade, você tá entendendo? Mas para mim isso é uma legalidade tão bizarra como era legal ter escravo no período da escravidão, você tá entendendo? O que nós somos comunistas batendo na tecla eu acho é que tinha isso. que ter quebrado a General Motors também. Que vai ter... Veja aqui, eu acho que o apresentador aqui, né, ele tá dando voz, de novo, para aquele conflito que eu tenho falado hoje, né, entre os capitais oportunistas e aqueles que apostam na acumulação, digamos, convencional, né, dentro do circuito regular do valor, né, sem ficar ali ganhando por meio da especulação financeira ali em cima de riquezas que podem ser geradas ou não podem ser geradas. Se não for gerado, quem ficou ali com o papel na mão se fudeu, né? Aí veja que tem esse ranço em relação à ação do Estado norte-americano em resgatar essas empresas que quebraram lá em 2007 e 2008. Então eu acho que esse ranço, ele ganha, né, uma narrativa já em tons intelectuais, mas que é uma expressão da frustração dessas frações do capital que estavam lá tentando se proteger para que isso não acontecesse com elas. Não aconteceu com elas, mas um capital que poderia, por meio, né, da ação política, ser revertido em benefícios para aquelas empresas, por meio de, sei lá, obras de infraestrutura, programas sociais, né, acabaram indo para o resgate da GM, que na verdade se resgatou a empresa e se resgatou, né, os gestores do capital lá que conduziram a empresa à falência, né? Então, e a gente não está falando de poucos recursos, né? Então veja que acaba sendo, né, como eu falei no outro vídeo, né, uma sacanagem até dentro dos padrões do capital. Ainda que, como o Gustavo pontuou, no arranjo político há manobras de regulamentação ali que permitem que isso não seja classificado como uma ilegalidade. Gente perdendo emprego, vai quebrar a economia e tá quebrando até hoje a economia por causa disso daí e os donos também. Tá, mas é que foram salvos, né? O governo, porque aí os caras salvam, eles elegem aquelas queridinhas lá, né? E vão As empresas salvando. estratégicas. A Boeing era pra ter quebrado. Era pra ter quebrado agora. A Boeing era pra ter Os quebrado. Estados Unidos vai deixar a Boeing quebrar? Nunca. Vai, e eu não cara. tô favorável que a empresa quebre. Agora, o que a gente vê é o Estado injetando muita grana para salvar a empresa, mantendo os mesmos proprietários. Você tá entendendo? O problema da GM, na minha opinião, não é que a empresa foi salva. Eu tô favorável que a empresa fosse salva. Ali você tem conhecimento acumulado de um século. O problema é manter os mesmos caras que levaram agora, o dinheiro público. É que é muito interessante, a gente consegue ver claramente que o Gustavo tá pensando da mesma forma que eu estaria pensando. Ele tá pensando no acúmulo de tecnologia ali, no acúmulo do saber necessário para que aquelas atividades funcionem. Veja que a lógica que o apresentador está defendendo ali é uma lógica simplesmente olhando para o dinheiro, né? Olhando para os recursos ali. Se a Boeing quebra, se a GM quebra e a tecnologia explode, veja que isso não é contemplado, né, dentro dos modelos liberais que ele aparentemente ele consome para a formação intelectual dele nesse campo, né? Público salvando um grupo de acionistas que continuam sendo os donos da empresa. Se o Estado começasse a compor o modelo de decisão, não tem problema na sua visão. O que você chama do Estado começar a compor o modelo de decisão? Porque, por exemplo, a premissa é justamente essa, que não adianta você continuar mantendo as mesmas pessoas lá e injetando dinheiro de outra pessoa, certo? Seria o Estado manter por exemplo, o Estado ele poderia ter poder de veto. Quem é o Estado, né? Quem seriam os representantes do Estado nesse conselho? Nós vamos fazer isso aqui. Aí o Estado chega e fala, isso aqui a gente não vai fazer. Ele tem poder de veto. E tem poder. Isso aí não precisa nem ser marxista como eu. Ele tem que ter poder de veto no... Por exemplo, o governo brasileiro ele podia vetar a venda da Embraer para a Boeing, por exemplo. Ela tinha lá uma Golden Share que permitia eles vetarem. O Bolsonaro falou, não, pode ir, vai que é sua. Né? Perfeito. Veja como o Estado ele não é esse ente racional ali que entra dando direção pro caos, né? Mas eu não acho que a coisa se resolve simplesmente por estatização. Por isso que a gente briga por uma sociedade diferente. O grande problema do Estado que a gente tem é que uma estrutura estatal, ela formalmente é um Estado onde todos podem potencialmente participar, mas ela é uma estrutura estatal que ela é alimentada em todos os seus poros por toda uma estrutura de quem tem capital, de quem tem dinheiro. Né?
É por isso que as pessoas não participam da gestão das coisas, elas não tomam decisão. A decisão que a gente toma é ir lá apertar duas teclazinhas ou antes assinar um papel de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de algo que depois não faz parte da nossa vida. Né? Não há, então, a gente é uma estrutura de sociedade onde as pessoas produzem tudo, mas elas não participam do processo de distribuição. O processo de distribuição é feito via mercado e é controlado por quem tem capital e por essas vias alimenta o Estado. Então é óbvio que alimenta o Estado não só com os recursos, mas mandando suas personificações para dentro do Estado. Lá a história do Paulo Guedes, entre muitos outros gestores econômicos que ocuparam cargos dentro do Estado. Você vai ter um Estado que vai ser disfuncional, que vai atuar em nenhum sentido específico, que vai ser tensionado pelas forças do capital que são maiores dentro do Brasil, que no Brasil não é quem domina a tecnologia, porque não são setores, esses setores do capital não estão aqui, eles fazem pressão lá nos Estados Unidos. O Trump está lá anunciando, para manter a hegemonia dos Estados Unidos, 500 bilhões de dólares no próximo período de investimento em IA. E lá eles são pressionados para isso. Se pegar o mercado norte-americano, setor que cresceu... Isso é a seu favor. Sim. Agora, de salvar uma empresa... Cara, tem que deixar a empresa quebrar, porque isso faz parte do processo. Mas, Júnior, você não pode esquecer, cara, que uma empresa não é só entidade financeira. Uma empresa como a Boeing, a General Motors, qual que era o grande problema da venda da Embraer, que muitas pessoas não refletiram? Eles falaram assim, a Embraer já é uma empresa estrangeira, que a Embraer é capital aberto, né? E cerca de 60, a última vez que eu vi, a maioria das ações são ações estrangeiros, e é verdade. Só que a empresa é sediada aqui, ela responde juridicamente aqui. Os engenheiros que têm aquele conhecimento acumulado por décadas estão aqui. Se o Brasil perde a capacidade de fazer um avião, aí você teria que redescobrir a roda e passar mais 30 anos para você voltar a ser capaz de fazer isso. A Embraer só tem uma. Veja, dentro do que o Gustavo está pensando, tem um projeto nacional, com ou sem evolução, mas tem um projeto de como que a gente tira a economia brasileira de dentro dessa plataforma do capital trófico. Veja que dentro da lógica liberal, né? Acho que é Júnior o nome dele, né? que o Gustavo falou ali, né? Ele tá pensando ali simplesmente no dinheiro, falando, pro dinheiro do pessoal que tá vivo lá, não interessa resgatar uma empresa que quebrou e só vai sugar recursos do Estado, que foram parar no Estado porque todo mundo pagou imposto, enfim. Aquela todo problema. E os Estados Unidos, Boeing também. Só tem uma. É que no caso dos Estados Unidos, até chegar na Boeing, outras quebraram. Entendeu? Ou várias empresas ficaram pelo caminho. Os fornecedores, outras quebrariam se ela quebrasse. É porque ali a crise começou lá. Eu tô querendo dizer de concorrentes da Boeing. Só existe um no mundo, que é a Airbus. Sim, mas eu tô dizendo que durante o processo de setor comercial, mas, por exemplo, no setor militar, a Boeing é muito forte no setor militar. Claro. Tem a Lockheed Martin, tem a Northrop Grumman. Aí tem uma série lá. Todas essas aí que estão consolidadas. Que são empresas também que são queridinhas, o pessoal chama de queridinhas da América. Os caras não deixam uma empresa dessa quebrar. Essas que estão consolidadas, todas essas, ao longo dos anos, até se chegarem lá em se consolidar, várias empresas deram certo e outras empresas deram errado. Sim. Isso aconteceu também no Japão. No Japão... E elas foram se comprando também, né, cara? A Toyota deu certo. Mas quantas concorrentes não deram errado? Entendeu? A Samsung deu certo na Coreia. Mas outras empresas também deram errado. Então, esse é o processo, entendeu? Dentro dessa lógica, eles estão analisando como funciona o capitalismo a partir da largada da corrida capitalista. Então, aquele estágio inicial em que você tem vários pequenos capitais brigando entre eles e se um morre, sobra mais para os outros e o jogo continua. No momento, citando todas essas empresas agora, Samsung, a Boeing, imagina, o capital acumulou tanto, só que o capital não foi acumulando notinhas de dinheiro, foi acumulando conhecimento, tecnologia. Agora, quando essas empresas quebram, não tem outras empresinhas ali do lado, falou, opa, se quebrou ela, agora eu entro aqui e saio produzindo para cobrir o que ela não vai produzir mais, porque, enfim, morreu. Não tem. Quebrou a Boeing, quebrou... Enfim, não tem substituto no mercado. Aí vai levar outros 30 anos para que a sociedade consiga todo o conhecimento que estava lá dentro. É perdido, né? Vai levar 30 anos para que seja feito novas pesquisas e aí redescubra a roda. E é algo que o Sérgio ele fica falando o tempo inteiro, negativamente, de ter que redescobrir a roda. Mas às vezes não tem escapatória. Por exemplo, no Brasil não tem uma Intel.
vai querer começar a produzir processador. Vai ter que redescobrir a roda, não tem outra alternativa. Não tem como a gente bater lá nas portas, né? Então eu falo, eu não quero comprar processador não, eu quero comprar tecnologia. Não vai ter ninguém para vender. De criação. Outras, para algumas que sobreviveram, você fala que é outras tipo falharam. uma seleção natural das empresas. Tem uma escola de economia que tem eu esqueci o nome da escola, mas que ela é meio nessa linha mesmo, numa seleção natural. E aí, a teoria da evolução aplicada na empresa. Aí o que o governo faz normalmente quando vai salvar essas empresas? E aí vamos supor, tem que salvar. Essa empresa vale a pena salvar porque é um erro de gestão. É aquele exemplo, né? Você tira o carrapato e não mata a vaca, certo? Porque a vaca tá dando leite. Aí beleza, tudo bem. Eu vou lá e vou aplicar o remédio e vou matar o carrapato. Então a partir de agora ela tem uma sobrevida. Porém, a partir de agora eu faço parte das decisões. Eu tenho que tomar decisões. Falou, né? Tá, mas o problema é que aqui o cara não salva a empresa, ele salva os empresários. Salva os empresários. Esse é que é o erro. Esse é o problema. Lá nos Estados Unidos salvaram também o pessoal da GM. O cara tá pondo dinheiro na mão dos empresários e não querendo salvar a empresa. Ele não tá nem aí pra empresa, pra empresa, né, nesse sentido. Ele quer salvar os caras aí que você falou. Ele quer salvar esses empresários. Por quê? E a sociedade Porque paga. eles estão enrolados por outro lado com tal, entendeu? Porque é tudo, cara, o negócio tá tudo emaranhado, vou dizer assim. E o mercado, cara, é um critério totalmente distorcido de avaliação. Eu vou te dar um exemplo concreto aqui. Tá, então faz o seguinte, como eu já deu 1 hora de vídeo aqui, talvez com a edição fique um pouco menos, eu vou parar por aqui, mas eu recomendo fortemente que vocês, se ainda não assistiram, que assistam esse debate, mesmo que eu acabei pegando um pouco no pé do apresentador, mas de novo, ele tem alguma formação ali na economia que ele consegue trazer boas questões, bons temas, então obviamente que eu tô puxando sardinha pro meu lado, né, falando que eles trazem bons temas, que foram os temas que eu tô discutindo aqui, mas enfim, dentro da minha régua, eu achei um podcast muito interessante. Bom, então é isso. Para não perder novos conteúdos do canal, não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Eu sempre posto os novos conteúdos lá. E também deixo na descrição do vídeo, deixo o link para o nosso grupo no Telegram. E também não deixem de acompanhar lá o blog Resultado Geral. Fica mais fácil de jogar lá blog Resultado Geral Substack, se você ainda não chegou lá. Mas se bem que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E aí lá a gente posta conteúdos semanalmente, né? E lembrando que lá não sou só eu, né? Eu, o Semir, o Leandro, tem uma galera lá que tá sempre trazendo novos textos. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.